Toda marca começa por um motivo, e é isso que a gente busca aqui: entender as histórias por trás das marcas, das pessoas e das decisões que fazem alguém se tornar uma referência. Hoje, no Pode Virar Referência, eu recebo o Oliver Geise, CEO da Yes, empreendedor nato e uma das grandes vozes sobre vendas e posicionamento no LinkedIn. Ele começou no mercado aos 19 anos, passou por 8 países ali, construindo times com resultados milionários, né? E hoje está à frente de um projeto novo, com uma proposta ousada e necessária também no mercado. A conversa de hoje é sobre visão, conexão e o que realmente constrói necessidade. Muito bem-vindo, Oliver. Te Obrigado, recebo Júlia. com muita gratidão aqui. Fico grato aí pelas palavras e, nossa, interessante você fazer essa introdução aí, porque passa um filme na cabeça, né? Mas Passa, vamos né? embora, E imagina. como que começou essa vida de empreendedor? Aos 19 anos, você viu que você não queria, seguir um caminho ali regrado. Como que foi essa trajetória para você chegar até onde você está hoje? Exatamente, eu estava fazendo faculdade de engenharia, né? Eu era o clássico nerd, tímido, introvertido, só cara de nerd, eu não consegui tirar ainda, né? Mas eu percebi que seguindo a carreira ali, clássico de um engenheiro, eu não ia conseguir ter o estilo de vida que eu queria ter, os meus objetivos. Foi então que eu tomei um ato de coragem. Na verdade, acabei conhecendo um grande amigo que me indicou para um negócio, né? Aí eu comecei, na verdade, na venda direta, a desenvolver minhas habilidades de venda, ali com 19 para 20 anos, né? Fiquei um ano em paralelo à faculdade, acho que um pouco menos, talvez, e larguei a faculdade. E aí eu fiquei, acho que 7 anos na venda direta, foi extraordinário, porque ali eu pude me desenvolver, né, como pessoa, né, tirar a timidez, ficar cara de pau, né, Uhum. prospectar pessoas, né, e fazer vendas, construir time de vendas, treinar, não só como adquirir as habilidades, mas passar essas habilidades para pessoas, né, falar em público, frio na barriga, né, por tudo, durante 7 anos aí, foi bem intenso aí, eu falo que foi minha escola de vendas, né, eu sou muito grato aí que eu passei na venda direta. Sim, e hoje você trabalha, nessa parte de vendas como social selling, e a gente viu o seu novo cargo presente na IES, né? Como que foi, entrar na parte, do social selling na empresa IES? Explica um pouquinho pra gente o que que essa empresa traz de inovação com esse seu novo cargo também. Legal. O social selling hoje acho que é um conceito de venda que eu acredito muito, né? Ainda mais hoje em meio ao universo da revolução de inteligência artificial que a gente vive, né? Acho que é lógico que tem bilhões de benefícios, né, que a inteligência artificial traz, mas tem um ponto que ela nunca vai conseguir fazer, que é construir relacionamento. E isso, por outro lado, ela acaba trazendo um atendimento um pouco robótico que a gente às vezes sente, né? E então o social selling ele cresce em paralelo a isso como a verdadeira venda humanizada, né? E isso está muito associado à prospecção, o jeito que você vai construir um relacionamento com um lead, né? Seja numa rede social, no LinkedIn, no Instagram, seja por telefone. De fato, você construir uma confiança ali, se interessar pela vida da pessoa, para aí sim poder oferecer algo sem spam nenhum, né? Sem aquela coisa chata, né? Que a gente recebe muito no LinkedIn. Você falou bastante Então, sobre conexão, né? Essa conexão verdadeira uhum, com os clientes, com quem você está vendendo. E como que você sim. diferencia uma venda normal com essa conexão com o cliente? O que que você acha que tem que ter ali para a pessoa ver que você realmente está interessado e não sendo interesseiro, né? Boa, boa, excelente pergunta, né? É sempre sobre o outro, né? Não sobre você. Então, acho que começa por aí, né? Então, se a gente se interessa, e aí eu sublinho embaixo, genuinamente, pela vida, pelo negócio do outro, primeiro pela vida dela, e depois pelo negócio dela, se você realmente se interessa, e tem que ser do coração mesmo, tá? Não pode ser aquela persuasão de gatilhos mentais, né? Tem que ser realmente genuíno, o outro ele sente. Se a gente, e o outro sentindo a sua genuidade no interesse, ele não tem como ele não se interessar por você também. E aí você deixa de ser uma pessoa interesseira e passa a ser uma pessoa interessante. Porque o que faz uma conversa ser interessante é o nível de consciência, o nível de inteligência da pergunta que você faz para o lead. Se você faz uma pergunta inteligente para o seu lead, ele fala: opa, peraí, esse cara é diferenciado, essa pessoa é diferenciada.
É, e essas perguntas estão muito relacionadas ali à dor, ao desejo da pessoa, né? Como que você acha que a gente deve identificar essas perguntas para cada nicho, cada persona? Que eu acredito que tem muito essa diferença, né? Como que você analisa o perfil da pessoa antes de perguntar para ela? É, você acaba perguntando do pessoal, você acaba perguntando da dor dela. Como que você identifica? Boa. Depende, na verdade, da quentura do lead, né? Lógico que não dá para sair perguntando dor se a pessoa tá meio morna, né, ali. Não, você primeiro tem que esquentar a pessoa, né, para depois entrar na intimidade dela. Então, eu gosto de, assim, começar pelo básico, né? Acho que o primeiro é que vai depender muito de onde você tá, né? Seja pessoalmente, você tá num evento conversando ali frente a frente, ou simplesmente por mensagem, mas eu acho que você vai avançando camadas de consciência, né? Camadas ali, desde o superficial, do que você faz, com o que você trabalha, até o que te levou a trabalhar com isso. E aí sim, depois que você abrange, se interessa e compartilha insights do que o que te levou a trabalhar com isso, você consegue já a identificar objetivos, né? Você, pô, que legal, você que te levou a trabalhar com isso, mas agora para onde você quer ir? Quais são seus sonhos, seus objetivos? Que aí sim, desafio. O que você está enfrentando como desafio hoje? O que te impede de E atingir é esses onde objetivos? você entra, né? É onde você entra para conectar ela com a empresa certa, com a pessoa certa. E hoje eu vejo que você está presente em Uhum. algumas empresas. É, como que é a sua responsabilidade dentro das empresas, mas ao mesmo tempo você crescendo como empreendedor por fora? Como que você faz essa diferença? De lidar com as responsabilidades na empresa? Não entendi a pergunta. É, você, você acaba tendo o seu negócio, o seu empreendimento, porque você faz ali o networking, Sim. você é muito bem posicionado no LinkedIn, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você também tem cargos importantes de social selling, de vendas em empresas, Ah, né? sim. É, como que foi essa trajetória dentro das empresas e até você falar assim, nossa, agora eu consigo lidar sozinho, né? Como que foi essa diferença para você? De galgar de empresa em empresa até abrir a própria? Uhum, Na verdade, acho que é confiança também, né? E a nicho de mercado. Eu trabalhei em duas agências grandes, na verdade, né? Ainda atuo, né? Indico ainda muitos clientes ali, sou só por parte comercial, mas acho que foi o envolvimento e conhecer o universo corporativo B2B já com mais tranquilidade e encontrar nicho de mercado, sabe? Porque quando você começa a se relacionar, e é relacionamento, né? Você começa a se relacionar com o público, você começa a identificar buracos no mercado, né? E aí quando você identifica buracos no mercado e buracos que você sabe solucionar, fala, opa, peraí, né? Tem alguma coisa aí, tem uma oportunidade. E aí foi aí que surgiu a empresa, né? Foi aí que surgiu a IES. Eu falei, não, vou ser obrigado aí a atender uma necessidade do mercado. e hoje em dia você conta com outras pessoas nesse mercado? É só você, a IES? E a IES, que é com dois S's, né? Como que surgiu esse nome criativo? Que a gente pensa bastante no marketing de ideias ali, de logo, de identidade visual. Como que foi essa criação para você? Insight com amigo, né? Compartilhando a ideia com um amigo ali, eu tenho um grande parceiro, na Sempre verdade, que é um com um dos amigo, fundadores da né? agência. Ah, que bacana. Ele tá comigo desde a venda direta também, há 8 anos de parceria, é um cara que compartilha muitos valores pessoais, assim, semelhantes, já viajei muito com ele junto. Então, a gente sempre compartilha tudo, né? Meu, eu tô com uma ideia de tal negócio, eu acho que eu quero fazer assim, assim, assado, tal. E o nome? Não sei o quê. E aí acabou chegando nessa conclusão. E a gente pegou daquela ideia do. Acho que tem o Pinterest, aquela. Você que trabalha com social media, você conhece Uhum, aquela fonte de dados de imagem lá? Que você pega a uhum. imagem? O Pinterest, Tem um monte, né? Behance, tem um Tem um monte. monte. Eu sei que tem uma que é Pick Your Pick, ou Pick Your Picture. É um negócio assim. Aham. Que é tipo Pick Your Picture, né? Então, eu não lembro se é exatamente assim o nome, mas o conceito que na verdade surgiu daí. E aí eu falei, não, isso aqui é interessante, né? Você pick, né? Você pega a sua imagem, né? Tipo, pick your picture. Falei, não, eu quero fazer. Aí eu comecei pick your seller.
Aí fiquei meio assim, aí eu lembrei na empresa que eu trabalhei, ali na venda direta, ela trabalhava muito com o sistema Yes. Ela duplicava isso, eu gostava, mas só que não tinha nada a ver com venda, era Yes de associado à juventude, era Youth Nossa. Enhancement System. Uhum. Aí eu falei, não, então deixa eu encaixar alguma coisa. Aí ficou básico mesmo, sem muito mistério, né? Your Exclusive Social Seller. Eu falei, só por um S a mais que fica chique. E ficou muito bacana, né? Que a gente, quando a gente trabalha com marketing, a gente pensa, nossa, qual que é a história por trás dali, né? E foi interessante você comentar que as conexões que você faz, você vai criando amigos, vai criando gente que você acaba confiando. Você mesmo comentou que o dono da agência que você trabalhou, você começou a viajar com ele, né? E como que é para você fazer networking? Eu sei que você começou ali na engenharia, né, na faculdade ali, mas como foi o processo para você mudar de nicho, se conectar com as pessoas? Aí, se você quiser já dar uma introdução de como você chegou a ter mais de 20.000 seguidores no LinkedIn, como que faz esse crescimento orgânico, né? Que a gente comentou bastante que é importante essa questão também. Conta para nós sobre esse networking seu, como que foi evoluindo? Acho que network, eu falo que isso, graças a Deus, eu pude entender muito, muito cedo, jovem. Acho que eu tinha a sua idade. Você tá com 20, né? Tô com 19. 19, então, você é louco. Com a tua idade também me virou uma chave e eu entendi que o network é o único patrimônio que a gente leva para a vida, Nossa, verdade. né? E o Realmente. network ele está associado à pessoa que você se torna. Então, entra muito nesse lance de autoajuda, né? Desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostava de escutar um áudio sempre gostei, né, de podcast. Na época não se chamava podcast, né? Era só áudios e coisas, não tinha ainda essa onda do podcast, mas era a mesma coisa, né? Mas tinha um que eu escutava, meu, que era dos anos 60, tipo, os anos 70, era um vendedor de venda direta que falava inglês e tal. E ele sempre, eu escutava, sabia decora o áudio, né? A gente escutava muito isso porque, meu, escutar áudio de venda, você desenvolve o time, né? Então, a ferramenta do áudio de venda acaba desenvolvendo o time por você. Então, a gente usava muito. E tinha um cara que chamava Jim Rohn. Ele é um dos mentores do Tony Robbins. Tony Robbins hoje é mais conhecido, né? As pessoas conhecem. Aham. Jim Rohn já faleceu, já morreu. E era o mentor do Tony Robbins. Muito legal. Quem não conhecer, vale a pena pesquisar, assim, conhecer o Jim Rohn. Ele tem grandes conceitos da venda. E ele falava uma coisa muito bonita. Ele falava, que em inglês fica mais bonito, né, quando fala, mas se desenvolva, foque mais no seu desenvolvimento do que no seu trabalho. Que aí as coisas acontecem, né? Em inglês fica mais legal. Work harder in yourself than you do in your job. Nossa, que Né? bacana. Trabalhe mais em você do que você trabalhe mais do que você se entrega mais no seu trabalho. E então, assim, eu tô falando isso porque aí você acaba se desenvolvendo, você acaba mudando os seus valores pessoais, você acaba se tornando uma pessoa melhor, né? Sabe, uma pessoa com melhores valores mesmo. E isso acaba atraindo pessoas diferentes também, né? Não tem como, magnetismo, né? Você se associa, Verdade. é natural. Amizades antigas também, assim, nada contra, né? Você acaba um pouco se distanciando também de pessoas ali que, entre aspas, pararam no tempo, né? Você às vezes se encontra, lógico, de vez ou outra, mas não é aquela coisa mais todo dia, que você fica um pouco distante mesmo, muda mesmo os valores, e não tem nada de errado com isso. E aí você literalmente acaba encontrando uma nova roda, né? Então, acho que tem aquela frase clichê, né? Ela não é clichê à toa, mas me digas com quem tu andas que direi quem tu és. Né? Você é a média da lei da associação, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Emocionalmente, espiritualmente, economicamente, mentalmente, tudo. Então, se você anda com uma rodinha de amigos, né? E essas 5 pessoas que você mais convive, você, entre aspas, é o mais sábio delas em determinado assunto, pô, muda de roda, né? Tá na hora. Tá na hora de evoluir, né? Tomar o próximo passo ali.
qual que vai ser o seu próximo desafio? Porque a gente fala bastante de zona de conforto, né? Se você Isso. tá na sua zona de conforto, você precisa arranjar um jeito ali de ultrapassar ela, senão você fica naquela bolha para sempre. E você comentou de mudança de rota, né? Trocar as amizades conforme você vai crescendo. E eu sinto que empreendedores jovens, que nem você, que nem eu, a gente passa por isso bastante, né? A gente pensa ali, nossa, será que eu tô no caminho certo? Mas não tem ninguém me apoiando. Quem me apoia não é exatamente a pessoa que eu queria que estivesse me apoiando. Como que eu lido com tudo isso? E é bacana a gente ter essas mensagens inspiradoras, exemplos de pessoas falando que tem aquela luz no fim do túnel, né? Ver que tem uma motivação por trás. É interessante você falar isso. E quando que você descobriu que pela internet você poderia também ter essas conexões? Porque a gente se conheceu através do LinkedIn, a gente acabou tendo ali uma reunião muito bacana, né? Uma call muito interessante. E acabou, que a gente também já trocou conexões além do que a gente está tendo aqui. Então, o Oliver, que é especialista em lead, ele me passou o contato de uma pessoa. Acaba que você conhece ali uma pessoa que liga com a outra, que você acaba conhecendo um monte de gente por conta de uma única pessoa. E o LinkedIn fala muito disso, né? Que quando você cria conexão com outra pessoa, você tá ali conhecendo as outras pessoas que seguem, né? E eu Verdade. queria falar um pouquinho sobre isso, Oliver. Conta pra nós, para chegar até 20 mil seguidores. Como que foi essa estratégia sua? Vamos falar estratégia porque não é para qualquer um, né? Não, mas veja, eu não tenho mérito, assim, nesses 20 mil seguidores. Não são nada, na verdade. De verdade. É diferente de alguém que trabalhou duro gerando conteúdo para chegar nisso, eu vou ser sincero. Então conta pra gente, Pra, porque pra mim, se é só essas número, conexões né? é só número e foi, na verdade, para mim, esses 20 mil foi aprendizado. Como assim? Como eu disse, eu era uma pessoa, assim, acho que todo mundo começa um vendedor ruim, né? Até ficar bom, assim. Não que eu seja bom, mas, sabe, eu fui aprendendo com os erros, né? Então, o que que isso quer dizer? Eu errei muito, mas, tipo, muito. E essas 20 mil foram muitas tentativas. Então, para todos os negócios que eu já trabalhei, eu já usei muito o LinkedIn durante, a gente está falando de 8 anos usando o LinkedIn com prospecção ativa. Então, eu testei todos os tipos de abordagem possível, todos os tipos de conexões, todos os tipos de spam que você pode imaginar que não dá certo, né? Até chegar num conceito de social selling que hoje eu vejo valor. Então, assim, se eu olho para trás e vejo essas 20 mil conexões, na verdade foram 20 mil solicitações de conexão que aceitaram. Foi só isso. Se eu abrir dentro dessas 20 mil e abrir qualquer chat, qualquer contato, e abrir lá message, vai ter uma mensagem minha de alguma época. Não tem nenhuma dessas 20 mil que seja um chat vazio. É pouquinho, deve ter 1% ali. Mas você acabou usando essas conexões de uma forma estratégica para você, para o seu nicho, né? Porque você precisou vender ali o seu peixe, né? Porque você é vendedor. Sim. E quando a gente fala de vendedor, qual que é a dica que você dá para aquele empreendedor que precisa ser tudo um pouco? Então, você precisa ser vendedor, financeiro, contador, fazer contrato, né? Mexer ali com. GPT. Fazer um monte de coisa. GPT, GPT. Você é louco. O melhor contador é o GPT, o melhor formador de contrato é o GPT. Dessas horas, se você não tem sim. grana para terceirizar, né? Com certeza, a inteligência artificial só veio para ajudar, né, Oliver? E principalmente nessa questão de lead que você fala muito. Quando a gente tem os nossos leads, as pessoas que a gente vê que é os nossos possíveis clientes, a gente tem que ter uma abordagem interessante, né? Então, o ChatGPT, o Gemini, o Llama, tem muitas opções que as pessoas podem testar e ver qual que é melhor para a melhor abordagem para aquela pessoa, né? Mas na hora de você conversar ali com os seus leads, o que que você pensa sobre isso? O que que você eh, fala assim, olha, eu preciso.
apostar nessa mensagem porque aí eu vou ter um retorno. Como que foi esses longos anos tentando entrar em contato com pessoas que acabavam nem respondendo porque achavam que era spam, por exemplo, né? Que dica que você daria hoje se eu precisasse mandar uma mensagem? Boa pergunta. E volto para o mesmo ponto. É mais sobre ele do que você. Eu vejo que a maioria das pessoas, isso eu tava essa semana, não. Caramba, hoje já é quinta, né? Passou rápido. Semana passada, sexta-feira, eu fui num evento da RD Station. Não sei se a galera aí conhece, que tá escutando. Foi um evento só para quem é partner, foi bem legal. Então, foi um evento muito focado para gestão ali, gestores. Então, teve, nossa, muita gente gigante ali. Eu fiquei chocado, assim. E tem uma mulher lá, Fernanda Almeida, se não me engano, Fernanda Lima, Fernanda, especialista em social selling, que ela chama de Deep Sales. E hoje ela tem uma agência gigante. Assim, é uma agência, pra você ter uma noção, sabe quem é o cliente dela? Quem? O LinkedIn. Nossa, O próprio LinkedIn. Né? Esse naipe de o agência. Eu global. falei, uau, né? Um dia chega. Caramba, Eu acho que é a parte Brasil. do Acho que é a Brasil. parte Brasil, mas mesmo assim. Nossa, é uma É a empresa Microsoft enorme. que comprou o LinkedIn, né? Uhum. É louco. E ela traz esse. Foi legal, então eu até marquei um café com ela, que eu vou fazer acho que semana que vem, e é porque a gente compartilha muito desses valores, né? Eu tô trazendo isso porque é recente, né? Acabei de sair do evento faz uma semana e ela falou muito disso, né? É mais sobre o outro do que você. E hoje a gente entra, né, no LinkedIn e a maioria das mensagens de abordagem que a gente recebe é: Oi, prazer, meu nome é Oliver, né? Sou não sei quem, faço não sei o que, sou bom nisso, nisso e nisso, resolvo isso, isso e isso. Tá falando o quê? De mim, o eu. Só que não, é sobre você. Então, respondendo sua pergunta, qual que é a mensagem ideal, né, de abordagem para você mandar para uma pessoa? Abre o perfil da pessoa e é sobre ela, entenda, né? Veja ali o que de publicação, um pouco da carreira, vê um post ali que ela fez e pergunte, né? Pô, vi que você postou. Oi, fulano, boa tarde, né? Prazer. Vi que você postou um post ali sobre XPTO. Como que foi, assim, tipo, não entendi tal parte, ou o que te levou a postar isso? Qual que foi o insight que você aprendeu? Realmente Abraços. não ser interesseiro, né? Ser interessante. Então, a gente perdeu um pouco desse querer saber da vida das pessoas e só querer vender, né? Então, sem essa conexão, você acaba nem vendendo, nem criando uma conexão verdadeira com a pessoa. E muitas vezes você pode não vender, mas você pode ter certeza que você criou uma conexão, a pessoa sabe quem você é, porque teve um enredo ali, não foi apenas você divulgando o seu serviço, né? Então, isso é interessante É de isso aí. analisar. E, Oliver, quando você fala de lead, as pessoas Muito bem. associam bastante com tráfego pago. O lead, eu preciso fazer Sim. tráfego pago para conseguir lead. Como que você se encaixa nisso? Porque a gente sabe que o social selling mexe com a parte de vendas, mas está diretamente ligado com o tráfego pago? Porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que é o social selling, né? Então, tira um pouquinho dessa dúvida para nós. O que é o social selling? O que que é e por que as Essa é a pessoas pergunta? relacionam o lead bom, né, com o tráfego pago? Será que o tráfego pago é a única maneira? Tá. O tráfego, ele hoje acaba. Nossa, passou os bons tempos, né? Para quem viveu ali há 7 anos atrás, que o lead era barato, né? Mas o tráfego pago, ele tá ficando mais seleto, na verdade, né? Porque, primeiramente, as mídias sociais estão ficando mais poluídas, né? Então é normal, sabe? Já passou o hype. Então é difícil você hoje se inscrever em alguma página e virar lead para algo, né? Tipo, ainda mais com uma publicação de arraste para cima no celular. Isso até faz tempo que eu não vejo. Então, o tráfego eu vejo assim, não vou falar que ele está perdendo potência, mas ele está ficando diferente, na verdade, está mudando o jogo. E os gestores que correm atrás, porque o jogo está mudando. Eu vejo hoje muito ainda para empresas grandes, B2B, né, que eu atuo, e o maior desafio deles é o degrau entre o time de marketing e o time de vendas. Que o time de marketing acaba gerando muitos leads,
manda para o time de vendas, e o time de vendas muitas vezes o que fala, se não consegue converter, põe a culpa no marketing, né? Fala, pô, que lead ruim. Mas às vezes mas às vezes o marketing gerou um puta lead legal também e o time comercial que é ruim. Fala, pô, você que não sabe converter. Então fica naquela briga. Só que na verdade, às vezes não é, os dois estão errados por, na verdade, eles não estarem alinhados em uma comunicação, porque o lead ele perde temperatura no momento que ele sente o degrau. No momento que ele se inscreve para uma página, coloca um monte de dados, e o time comercial não tem acesso a esse tipo de informação e usa isso para criar uma conexão, então esse degrau acaba sendo muito forte. Então as empresas que conseguem alinhar o marketing com venda e fazer algo que não tenha esse degrau, seja simplesmente fluido, o lead ele nem percebe essa transição, e aí sim as conexões são mais fáceis de ser construídas. As Então o social empresas, selling pode entrar sim para ajudar nisso. com certeza, as Pode falar, desculpe. empresas, imagina, as empresas elas precisam estar alinhadas, né? Cada processo com cada processo. Então, quando você fala o marketing está relacionado a vendas, é totalmente correto, porque quando a gente fala do marketing, acontece bastante com a nossa agência. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu não vendi, mas eu não fiz. Beleza, mas como que tá o atendimento ao cliente, né? Como que tá a sua interação com ele? Ele entrou em contato com você, eu vi que foi pro link que você colocou, mas como que foi essa conversa com ele? De que modo você interagiu, né? Então, O pós-vendas, tudo, né? isso, pós-venda, as pessoas ainda não dão a devida importância para isso, né? Mas é muito importante citar o pós-venda também. E quando você, a sua ideia com a IES, né? A sua empresa, quando você criou, você entra nesse meio de marketing, vendas, porque eu sei que você entende um pouquinho de cada um. Mas como que é o seu papel nas empresas nesse quesito? Legal. Especificamente da parte do social selling, né? Foi porque eu atendi muitos especialistas no Instagram que vendem os seus infoprodutos, né? E senti muito esse buraco no mercado, né? Porque primeiro os especialistas não têm tempo de lidar com todos os leads interessados que aparecem ali, todo seguidor novo, gente que interage, né? E aí esse especialista ele comete o primeiro grande erro, ele vai lá e contrata um atendimento ao cliente. Não tem nada de errado nisso, mas é quase como um secretário ali, uma secretária, e na maioria das vezes, 90% das vezes, essa pessoa não é uma especialista em venda. Ela muitas vezes sabe retirar pedido. Mas e para os 90% das pessoas que não estão no ponto de compra? Como que ela vai construir relacionamento? Como que ela vai manter o follow-up desse relacionamento para colocar esses leads no ponto de compra e aí sim converter? Então tem que ser um profissional mesmo, uma pessoa qualificada ali, um agente secreto, eu brinco dentro do perfil ali, um social seller. E eu trabalhei muito com contratação de vendedores para essas agências, então eu acabei conhecendo muita gente boa também. E aí, às vezes, eu conhecia uma pessoa muito boa ali, que às vezes não se enquadrava exatamente para a vaga que eu tinha, mas eu falei, não, peraí, fica aqui comigo, né? E aí, os dois lados crescendo, um monte de especialista no Instagram crescendo que precisava de social seller e um monte de vendedor bom que falava, não, vamos treinar essa galera. E aí a IE surgiu em cima disso. Foi basicamente isso. É que a gente vê que é uma dor, né, hoje em dia, nas grandes empresas, principalmente. É interessante isso. E você comentou com a gente sobre cuidar da sua pessoa antes de se dedicar ao máximo para sua empresa, né? Como que foi esse Uhum. cuidado com você mesmo? Eu sei que você é bilíngue, né? E que mais você teve ali de skills que você foi colocando ali, foi aprendendo aqui, as suas experiências para você crescer como profissional? Boa pergunta. É hábitos, né? Acho que quando você muda os seus hábitos, você transforma a sua mentalidade, né? Então, desde livros, né, audiobooks, hoje em dia considerado podcasts também de conteúdos aí que agregam mesmo sobre performance, controle emocional, meditação, espiritualidade, né, pilares da vida aí que acabam te dando uma luz aí, né, sabe, sobre você realmente se conhecer ao fundo, né, para você poder performar mais em menos, você se tornar uma pessoa eficaz.
e conhecer sobre pessoas, porque a gente vê muito hoje em dia, sabe, muitos cursos, né? Hoje em dia tem curso de tudo, mas que fala muito sobre o outro, como se relacionar com o outro, como você identificar o outro, como você saber o perfil do outro. E, meu, de verdade, se a gente se conhece, você foca em você, né, e se conhece de verdade, é, é simples, porque se a gente conhece o outro. Nossa, interessante E você aí a falar conexão isso. verdadeira, aí a conexão verdadeira ela é construída pela humildade de você assumir, de você não, de você começar um relacionamento com outra pessoa sem escudo, sem ego. Aí essa É, pessoa passa a confiar em você. é verdade. Porque quando você se conhece, o autoconhecimento é muito importante, né? Quando você dedica ali o seu tempo para saber, nossa, do que eu gosto, com o que eu me dedico ali na minha rotina, nos meus hábitos e quem que eu vou alcançar com isso, né? Que foi o que você falou, você convive ali com as pessoas que você tem maior influência, né? Você é assim, a pessoa das 5 pessoas ao seu redor. Você também tem a mesma característica ali, em algum ponto. Mas interessante Perfeito. você falar isso, porque quando a gente está na nossa vida empreendedora, né? A gente vai analisando bastante disso, que a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. E na venda é muito isso, né? Então você precisa saber lidar consigo mesmo, saber lidar com a pessoa ao seu redor e depois vender para ela. Então é um processo que É muitas isso. vezes as empresas mesmo acabam pulando, né? Já vem ali, olha, eu trabalho com isso, tem isso, você quer? Então, hoje o mercado mudou bastante. A gente fala bastante da geração Z, né? Que eles, nós mesmos procuramos, pesquisamos, decidimos qual que a gente vai comprar, se tem avaliação, se tem comentário no post, se tem 5 estrelinhas, É né? verdade. E como que você está se adaptando com essa nova geração? Você sente que tem algum impasse? Você sente que vai ter melhorias também? Porque tem alguns pontos que a gente acaba vendo que muda bastante. Por exemplo, o mercado de consumo, né? As pessoas já tiveram o mundo já teve esse baque vendo que é diferente. Então, o que que você sente dessa nova geração? Você acha que vai ser para positivo do social selling? Ou você acha que não muito? Como que você vai se adaptar a essa nova geração também? Muito bem, boa pergunta. E realmente, assim, mudança vai ter, né? Sempre vai ter. E é a história do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente poder olhar pelo lado positivo ou negativo. Mas, assim, comportamento social, né? De compra, comportamento do cliente, o comportamento das gerações ali, sempre mudam, né? Comportamentos mudam, mas pessoas não. Pessoas sempre continuam pessoas. Então, por mais que o comportamento mude da estrutura de compra, do modo que elas compram, mas a forma de se relacionar com elas continua a mesma. Né? No fim, sempre vai se resumir a isso: é construir conexão verdadeira com eles. Construir uma conexão verdadeira com o outro. Né? Se você seguir esses pilares, sempre vai dar certo. Né? Lógico que É, as escalas vão diferente, a forma de fazer uma oferta diferencia, tal, mas isso sempre vai mudar, nunca vai ter uma receita mágica. E aí é a evolução constante do mercado. Mas se você construir. É a história de construir a casa em solo de pedra, não em terreno arenoso. Né? O que é construir a casa em solo de pedra? É uma conexão verdadeira, não uma conexão superficial. com certeza. Essa nova geração tá vindo para a gente realmente entender, né, como que vai ser os próximos passos do mercado. E nossa, fiquei pensando agora, né, sobre essa nova geração, porque como que será que vai ser as vendas com com as novas tecnologias, com as IAs? Você sente que vai diminuir o, o tete a tete ali,
o ser humano, porque hoje em dia a gente sabe que tem automações no WhatsApp, que inclusive fora do Brasil é mais comum, mas o brasileiro adora aquele calor humano, né? Então o pessoal quer ter Todo essa mundo, né? atenção. Mas no Brasil realmente é mais comum, porque quando eu fiz a minha viagem, eu vi que a tecnologia estava muito presente nos comércios, nas lojas, no atendimento. E quando eu vim para o Brasil, eu vi que o pessoal não se habituou muito bem, né? Como que você se vê nisso tudo? Você acha que o social selling vai ter esse posicionamento de evolução com as inteligências artificiais? Ou vai ser algo que vai diminuindo, vai ser algo que vai mudar no mercado? Com certeza. Com certeza. Tem uma frase que vem desde a era do digital que ela pode ser mesmo usada principalmente para a parte da inteligência artificial, que é o digital, ele aproxima quem está longe, mas ele afasta quem está perto. Com Inteligência certeza. artificial é a mesma coisa, ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. E então, assim, o que eu vejo nisso? As pessoas, pelos próximos anos, que se especializarem em comunicação e construção de relacionamento em network, essa é a nova profissão do futuro. Por quê? Porque cada vez mais a inteligência ela vai substituir os trabalhos robóticos. Só que na mesma onda que isso cresce, o trabalho, entre aspas, artesanal, o trabalho gourmet, feito à mão, um relacionamento genuíno, eu e você, você e eu, humano para humano, isso também vai ser valorizado. É uma analogia viva disso, é quando eu falo assim, se a gente fosse, sei lá, uma analogia que é a primeira analogia que veio na minha cabeça, mas é a história da comida feita em escala, em massa, a soja com transgênico, as comidas enlatadas, os conservantes, coisa que prolifera e atinge a milhares, versus o hambúrguer artesanal, né? A comida feita na horta, natural, que o sabor é diferente. Qual que é certo, qual que é errado? Não entrando em mérito de saúde, não vou nem falar disso. Mas são propostas diferentes, que crescem em paralelo. Uma atinge a massa e a escala, aí sim você trazer o trabalho artesanal refinado, que só com a sua mão você vai conseguir fazer. Então, o social selling, a comunicação em si, ela, quanto mais a inteligência artificial cresce, mais valorizado vai ficar os comunicadores. Com certeza. Nossa, essa analogia foi muito boa, porque quando. Eu não sei se você viu, lançou recentemente um filme chamado Nonas, né? Na Não Netflix. vi. Muito legal. Fala Já vou pôr na sobre. lista. Fala sobre um homem que a mãe dele deixou a herança para ele e ele fez o empreendimento da vida dele. E aí ele contratou nonas, né, avós, para cozinhar a comida italiana. Então, uma era de cada parte da Hum, Itália, só que nos Estados Unidos. E aí, né, tem todo os acontecimentos do filme, mas em geral o filme conta que quando você quer seguir o seu objetivo, o seu propósito, sempre acontece para que isso dê certo, né? E aí ele ganha até um Michelin, fica super famoso, né? Então, assim, legal, vou ver. é muito interessante porque a gente vê que essa aproximação que ele quis trazer para o restaurante dele, trazer a conexão humana, trazer essa experiência para o cliente, é diferente de algo, por exemplo, comprado no mercado, né? Então, fazendo essa analogia, a gente pensa bastante sobre esse mercado também. Oliver, para a Total. gente ir finalizando aqui, eu queria saber para você, né? Ser referência. Eu vejo que eu não conheço muitos social sellings, muitos vendedores bons realmente, que sabem como vender ali o peixe, sabe como entrar em conexão com a pessoa. E eu queria saber o que que te faz referência hoje no mercado? O que que te torna único, né? Porque para ser referente, a gente não precisa ter seguidores, Ixi. que nem você falou. Os números de seguidores podem ser apenas
leads ali que você foi testando, mas o que que te faz referência hoje no mercado? No seu, da sua trajetória, do seu momento? Caramba, tá aí uma boa pergunta, hein? Por isso que você tá aqui, né? No Pode Virar Referência, porque como o Oliver, que é vendedor, a gente também pode ter outras pessoas se inspirando nessa sua trajetória, né? E a ideia com esse podcast é a gente poder se inspirar em pessoas que não são famosas, mas fazem a diferença dentro do serviço delas, dentro do negócio delas, numa rede de contato, numa comunidade. Quem que vai contatar um vendedor bom? Ah, vai ser o Oliver, porque ele fez isso, 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 né? Então, a gente Boa. reconhecer esses nossos prêmios, né? Não digo algo de objeto, mas eu digo prêmio que a gente vai conquistando ali os nossos propósitos. O que que te faz referência hoje? É uma excelente pergunta, né, me fez refletir aqui e eu vou falar de uma coisa assim que não é que é uma grande característica, mas é algo que eu pude adquirir ao longo desses anos e eu sou muito grato, assim. E não é uma habilidade, viu? Vou ser bem franco. Parece ser uma habilidade, mas é uma escolha, Uhum, que é você tratar todo mundo da maneira igual. E eu sei que é bem clichê falar isso, mas é muito interessante, porque quando a gente tá num evento onde tem o presidente de uma grande multinacional, tem vendedores ali comuns, e tem o garçom te servindo, e o faxineiro, a nossa mente ela é programada para colocar escalas de hierarquia nisso. Ela é programada. E quando a gente se comunica com essas pessoas, né, eu estou aqui trazendo esse cenário, é natural que a gente acesse o subconsciente e converse com essa pessoa de acordo com a hierarquia que você está e ela está, e isso cria a forma que você se comunica. E aí isso traz, na verdade, todas as problemáticas também de timidez, nervosismo e etc, etc. Agora, se você cancela tudo isso no seu inconsciente e não existe mais hierarquia, são simplesmente pessoas, independente se você está conversando com o presidente da não sei quem, ou o garçom que está te servindo, não importa, e você vai atuar com eles de maneira igual e se interessar com eles, olhar nos olhos de maneira igual, você sempre será lembrado. E você nunca vai ficar nervoso para falar com eles. Você vai, não, na verdade, não vai ter nada demais. Você vai estar conversando ali com o presidente de uma multinacional, conversando ali, não vai ter aquela voz mental, caramba, tô conversando com fulano de tal. Ai, meu Deus, não tem mais isso. Porque você não dá mais valor para isso. Se torna comum. ótimo, adorei. Não sei se consegui transparecer um pouco a ideia aqui, porque você também Beleza. me pegou no escuro. Imagina, essa ideia que você traz sobre é, todo mundo é igual, né? A gente coloca essas hierarquias, realmente é do ser humano colocar isso. Então, interessante o seu ponto de vista, porque é assim que a gente percebe como que a gente lida com a vida, como que é a sua perspectiva, né? Porque é diferente de outra pessoa. Então, isso foi muito interessante, viu? Obrigada. E todo mundo tem algo que o torna inesquecível, e às vezes a gente só tem que se lembrar disso, né? Muito obrigada, Oliver, por participar. Espero que você Imagina. tenha gostado. Está convidado para vir mais vezes. E se você tem Sim, obrigado. alguma. Chame. Obrigada. E se você tem alguma dúvida, algum feedback, algum insight que você teve com essa entrevista de hoje, espero que você entre em contato com a gente, que é sempre bom ler comentários, ler que ajudou alguém. Nessa trajetória de empreendedorismo, a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Então aqui a gente só tá para ajudar, mostrar que você também pode virar uma referência, não precisa ter muitos seguidores, precisa fazer a diferença ali no seu nicho, no seu trabalho, no seu negócio. E se você quer Colocar o enviar, coração, né? É isso aí. tocar o coração da pessoa. E se você quer
comentar alguma coisa, o nosso arroba é Consultis Company, ou o nosso site, consultiscompany.com. E esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Muito obrigada, Oliver. Gostei do nome também, viu? Excelente branding. E é isso aí, Obrigada. pessoal. Curte, comenta e se inscreve aí para a próxima, para você não apertar. Aperta o botão sininho aí para não perder as Ativa o próximas. sininho. Muito Aperta o sininho, bom. segue a gente nas redes sociais, bem youtuber, né? Bem youtuber. E é isso, estamos juntos aí pelo um mundo melhor aí, né? E de novo, você que está escutando, foque mais em você do que no outro, porque assim você vai se conhecer para poder conhecer o outro. E aí nada mais é gostoso do que aí sim conhecer o outro, porque quando você conhece o outro, você se conhece. Isso mesmo. Arrasou. Vou finalizar com essa frase. Muito obrigada.